Amigos, companheiros de aventuras e destas coisas do desenvolvimento, trago-vos aqui mais um vídeo fantástico para quem gosta do PHP e que basicamente tem o PHP a correr pelas ruas da amargura, como habitualmente se diz, e como habitualmente se tem apregoado ao longo de muitos anos a esta parte. E basicamente este é um artigo do The New Stack, um site dedicado a publicar muitas informações. Chamo a vossa atenção para o facto de ser um artigo que está dentro da área do desenvolvimento front-end de JavaScript, mas o assunto é PHP, ok? Então já está feito aqui o contexto. Mas basicamente eu quero acompanhar aqui a leitura deste artigo, porque ainda assim eu achei muito interessante algumas abordagens que aqui estão e que podem ajudar-nos a compreender qual é o caminho que o PHP está a seguir, ou neste caso, que não está a seguir. Então, basicamente o mote que aqui está é: porque é que o uso do PHP diminuiu cerca de 40% em pouco mais de 2 anos? Tudo isto é alimentado por uma informação que vem de um índice TOB. Também no JetBrains também tem aqui um gráfico que já vamos mostrar abaixo, mas basicamente é o seguinte: a popularidade do PHP caiu drasticamente, coincidindo com o WordPress, que se está a tornar JavaScript First. E esta é uma informação que é importante, de acordo com o seu próprio criador, o Matt Mullenweg. Basicamente este artigo é do dia 18 de abril, foi escrito pelo Richard McManus e basicamente ele diz isto, que é na última atualização mensal do índice TOB, onde a pergunta é: o PHP está perdendo o seu charme? No mês de abril, o índice da linguagem de programação classificou o PHP em 17º lugar, a sua posição mais baixa de todos os tempos, desde sempre. Mesmo quando não havia mais linguagem nenhuma, deveria estar em 17º, mas enfim. Não é apenas o TOB que mostra o declínio da popularidade do PHP. Na pesquisa anual para os desenvolvedores Stack Overflow, o PHP caiu de 30,7% em 2018, ou seja, a percentagem de entrevistados que usavam o PHP, para 18,58% em 2023. Isto é quase uma queda de 50%. A pesquisa do ecossistema de desenvolvimento JetBrains, lembrando que a JetBrains é uma empresa que contém nada mais nada menos que o editor de PHP mais conceituado, que é o PHP Storm, basicamente ele diz-nos que mostra uma queda semelhante de 30% em 2017 para 18% em 2023. Isto é particularmente notável, uma vez que a JetBrains, junto com a empresa de custódia do WordPress, chamada Automatic, está entre os maiores patrocinadores do PHP, como abordarei em breve. Basicamente é um facto, isto é, quer o WordPress, quer a JetBrains, que tem um dos produtos mais conceituados no ecossistema do PHP, que é o PHP Storm, basicamente eles têm um interesse em promover a linguagem PHP. E eles próprios acabam por chegar à conclusão de que, num curto espaço de tempo, houve uma queda abrupta para quase metade do interesse dos programadores no PHP. Bom, aqui nós temos uma breve apresentação de um gráfico que eu penso que está relacionado com o índice TOB, não tenho a certeza, ou não, este aqui neste caso é o da JetBrains, e basicamente aqui é o da JetBrains, exatamente. Basicamente o que vocês têm aqui então é, nos últimos anos, 2017 até 2023, em que posição na listagem das linguagens de programação se encontrava cada uma delas. E reparem que elas não estão aqui organizadas por uma ordem específica, a não ser o facto de estão organizadas pelo ranking de 2023. Obviamente está lá o JavaScript no topo, depois vem o Python, o HTML, etc, SQL por aí abaixo, e aparece aqui o PHP em baixo. E reparem que de facto vem aqui desde 30% em 2017, baixou para 26%, depois subiu ligeiramente para 29%, não sabemos bem porquê, baixou para 27%, subiu para 32%, baixou para 20% e depois para 18%. Ora, a referência deste artigo diz que desceu de 30 para 18, mas não faz aqui esta leitura intermédia em que o PHP foi subindo, foi baixando, etc. E, portanto, aqui o mesmo acontece também com o JavaScript. Estava em 65, agora está em 61. Significa que o JavaScript também está em declínio? Bom, não me parece ser uma associação razoável fazer-se. Mas, de qualquer das formas, vamos por aqui abaixo. Ele diz que a queda é talvez mais claramente ilustrada no bandwidth, onde a linha de crescimento da popularidade do PHP começou a cair no final de 2020. Estamos em 2024 e ele aqui basicamente tem este traço em que temos aqui, penso eu que é a parte do top 1 milhão, enfim, whatever, e tem aqui depois uma queda abrupta, como se fosse quase uma Bitcoin.
E basicamente é isto. Ora, a última vez que escrevi sobre PHP, em novembro de 2021, a linha vermelha, pesquisando 1 milhão de sites principais, isto é, 1 milhão de sites mais de top, é isso a que se refere aqui este survey, ainda estava acima dos 30 mil. Okay? No milhão havia 30 mil sites que estavam lá no top e eram feitos em PHP. Agora, 2 anos e um quarto depois, está mais ou menos na marca dos 15 mil. Embora o número real cotado pelo Buildwith, ou Buildwith, enquanto escrevo isto, seja de 18,19. Enfim, vai por aqui abaixo e diz agora o seguinte, e isto é que é muito importante, que eu acho que é necessário refletirmos. O WordPress está agora JavaScript primeiro, ou JavaScript first. Há muito este conceito do mobile first, JavaScript first, etc. Provavelmente a maior razão para o declínio do PHP é o facto do WordPress, de longe, o sistema de gerenciamento de conteúdo mais popular da web, e como todos nós sabemos, é baseado no PHP, ele está-se a afastar do PHP e entrando no JavaScript. O autor Matt Mullenweg, co-criador do WordPress e CEO da Automattic, disse isso no World Camp Asia 2024, realizado no mês passado em Taipei, na Tailândia. Ele diz o seguinte: acredito que a maior parte do nosso código do WordPress é JavaScript agora. Ele já diz que a maior parte do código já não é PHP. E já o é há algum tempo. Isto é, já é um percurso que o WordPress está a fazer, uma vez que é uma plataforma com uma grande implantação dentro da web, é natural que estejam a fazer este percurso para o JavaScript. Porquê? Porque o JavaScript é o que está a dar. Basicamente é assim. E isto foi algo que ele disse em resposta a uma pergunta do público. Então, de muitas maneiras, vocês poderiam argumentar, com base na maioria das atividades que estão acontecendo, que o Gutenberg nos tornou uma espécie de projeto que prioriza o JavaScript. Sim, você leu corretamente. O autor ou co-autor do WordPress disse que o WordPress agora é um projeto JavaScript first. Ok? Bom, ele estava aqui na sua apresentação, etc. Ora, isto não quer dizer que o WordPress ainda não dependa fortemente do PHP. Eu saberia já que estou digitando esta postagem no WordPress em uma URL que termina com wp-admin post new. Ok? Isto é, o próprio The New Stack é um WordPress, mas claramente não é mais o futuro do WordPress. E depois há aqui uma série de referências adicionais, etc. Portanto, perto do final da sua apresentação, foi questionado sobre como é que ele se sentia em relação ao projeto Gutenberg e a dificuldade dos programadores tiveram em contribuir para ele. Em particular, o desenvolvedor que fez esta pergunta queria reduzir o nível de abstração em Gutenberg. Ok? Ele diz assim, acho que o desenvolvimento, honestamente, é algo que você precisa aprender. E eu acho que a maneira como o Gutenberg desenvolve e a abordagem que prioriza o JavaScript é o futuro da maior parte do desenvolvimento da web. A propósito, também não é familiar para mim, não foi o que aprendi originalmente. E provavelmente há algumas abstrações que poderíamos simplificar, mas em geral eu mergulharia nisso. Isto é, ele acrescentou que Gutenberg e presumivelmente a mudança para JavaScript ainda não está completa. Quando iniciámos o Gutenberg, que é basicamente um fundamento para o próprio WordPress, dissemos que seria um projeto de 10 anos, disse ele. E então parece que já percorremos 60% a 70% do caminho. Enquanto isso, a PHP Foundation diz o seguinte: portanto, o projeto WordPress, a maior razão pela qual o PHP ainda prevalece na web, de acordo com a opinião deste artigo, está migrando para o mundo JavaScript. Isto quase certamente está desencorajando os desenvolvedores mais jovens a adotar o PHP e forçando outros desenvolvedores, como aqueles dedicados aos clientes do WordPress, a se afastarem do PHP e adotarem o JavaScript. Ora, eu poderia estar aqui a explorar ainda um pouco mais este artigo, que não é muito mais extenso do que isto, mas basicamente eu quero chamar a atenção para o seguinte. Há de facto um declínio do PHP, ninguém nega esse facto. Não vale a pena voltarmos a referir aqui aquilo que já foi dito neste canal sobre a questão da morte do PHP. Eu continuo a manter a minha posição relativamente às linguagens de programação. Elas não são o fim, elas são o produto, ou melhor, são o percurso que nós podemos usar para atingir o produto final. O cliente, na esmagadora maioria dos casos, não está interessado se é PHP, se é Python, se é JavaScript. O cliente tem como principal preocupação se o produto entrega uma resolução para o seu problema e se é seguro. E tu podes alcançar todo esse tipo de resultados com qualquer uma das tecnologias.
Podes ser um excelente programador de PHP e não teres qualquer preocupação em segurança e tens uma aplicação que não é viável, da mesma forma que podes ser um excelente programador de JavaScript e se não olhares para as questões de performance, para as questões de segurança, vais também ter uma aplicação que não é viável. Quero apenas referir aqui o seguinte. Se nós olharmos aqui para uma fotografia da Laracon US, Laracon é uma conferência que acontece neste caso em concreto nos Estados Unidos, e esta é uma fotografia de 2023, este é o cenário da assistência que estava presente na Laracon. Laracon é uma conferência relacionada com o Laravel. Ou, por exemplo, aqui esta fotografia da assistência a uma Laracon também. Portanto, isto para dizer o quê? O PHP está a perder popularidade, não significa, obviamente, com isso, que deixa de ser uma linguagem interessante. É óbvio que se quisermos discutir mercado de trabalho, oportunidades de emprego, etc., eu diria, inclusive, que num cenário de inteligência artificial, o JavaScript não tem qualquer palavra a dizer. Portanto, se queremos falar de cenários de empregabilidade, hoje em dia, provavelmente, as empresas estão à procura de gente que domine o Python por causa da inteligência artificial, por exemplo. Será que todos nós deveríamos mudar para o Python porque as empresas estão à procura de pessoas que trabalhem com a inteligência artificial? Bom, se calhar não. Então pode-se dar o caso, inclusive, daqui a alguns anos, de nós que estamos aqui a trabalhar com o PHP, nos transformarmos nas exceções do mercado, inundado de gente que domina o JavaScript, mas que tem, neste caso, aplicações legadas feitas em sistemas de PHP, que alguém tem que dar manutenção a esta história. Então é assim, é muito importante nós lermos estes artigos, tirarmos as reflexões, concordarmos com elas, mas termos uma visão mais alargada destas opiniões. Isto é, queremos todos ser seguidores do mesmo caminho, toda a gente a funilar para as mesmas tecnologias e estarmos depois todos a competir uns com os outros porque toda a gente sabe exatamente a mesma tecnologia, ou queremos ter um ecossistema diversificado de técnicos capazes de darem respostas a diferentes tipos de projetos? É este o caminho que está aqui definido. Eu, da minha parte, posso-vos dizer que trabalho a nível profissional de forma quase exclusiva com o PHP e não me posso queixar. Trabalho não falta e trabalhos grandes. Não trabalho com empresas pequenas, trabalho com empresas muito grandes, com vários milhões de faturações anuais. E não há, na minha perspectiva de abandonar este ecossistema. Não quer dizer que de hoje à amanhã não tenha que ir para uma aplicação ou um projeto feito em JavaScript, mas estou confiante de que com os conhecimentos que o PHP me deu sobre programação e sobre como a web funciona, sobre segurança, etc., facilmente qualquer um de nós poderá migrar entre estas tecnologias. Fica a secção dos comentários para dares a tua opinião, para dares alguns insights e para continuarmos a bater nesta tecla de que o PHP não está morto, contrariamente àquilo que alguns advogam.